Cidade Refúgio, ela não é uma igreja gay, uma igreja de gays. Ela é uma igreja para pessoas. E ela ganhou esse rótulo porque aqui a gente acolhe pessoas LGBT que durante anos ouviram que Deus não as queria. Não existia espaço para elas no reino, porque elas precisavam escolher entre a fé e quem elas são. Então, assim, a igreja contemporânea, no meu ver, não é uma igreja que leva a boa nova de Cristo, não é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja que foi levantada por oportunistas. A pastora Lana Holder, que é pastora de uma igreja inclusiva, deu uma cutucada nas igrejas tradicionais em suas redes sociais. Confira. Igreja gay existe? Sim. E uma delas é a Cidade de Refúgio. Mas antes que você se assuste com essa resposta, deixa eu te explicar. Cidade de Refúgio, ela não é uma igreja gay, uma igreja de gays. Ela é uma igreja para pessoas. E ela ganhou esse rótulo porque aqui a gente acolhe pessoas LGBT que durante anos ouviram que Deus não as queria. Não existia espaço para elas no reino, porque elas precisavam escolher entre a fé e quem elas são. Nós existimos para mostrar que a graça de Deus é maior do que a rejeição, que muitos de nós sofreram ou quem sabe ainda sofrem. Por isso, durante todo o mês de junho, nós vamos viver uma série especial chamada Cores da Graça. Todos os domingos nós vamos conversar sobre textos bíblicos que normalmente são usados para condenar a homossexualidade e principalmente nós vamos falar sobre um Deus que continua chamando pessoas para mais perto dele. Se você já se perguntou se Deus te aceita, vem nos fazer uma visita. As pessoas não vêm percebendo, mas esse tipo de igreja vem crescendo muito no Brasil. Porque, segundo os pastores e líderes das igrejas inclusivas, as pessoas que são homossexuais e também fazem parte do movimento LGBTQIA+, são praticamente rejeitadas na igreja tradicional e, por esse motivo, são cuidadas na igreja inclusiva. Eu estive com o pastor Paulo Alexandre no Vê Comigo podcast e ele falou sobre a situação da igreja inclusiva e deu uma forte palavra para aqueles que pensam que a igreja tradicional não cuida daqueles que são, entre aspas, diferentes. A forte palavra do pastor Paulo Alexandre você vai ver agora. Nesse momento é muito importante que você dê um toque no botão curtir. Quando você curte o nosso vídeo, aparece a opção hypar. Então você vai hypar esse vídeo para nos apoiar. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Uma vez, você acha que mesmo essas igrejas que não são consideradas evangélicas porque, segundo alguma interpretação ou linha teológica, Deus criou homem e mulher, então não pode ter pastores casados com o mesmo sexo, vamos dizer assim, mas você acha que essas igrejas, como elas não estão, entre aspas, fazendo tão mal à sociedade, você acha que de alguma forma elas possam contribuir para a igreja evangélica de forma geral? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é totalmente descartado, mesmo que essas igrejas, entre aspas, falem de Deus, da Bíblia? O que você acha disso, pastor? Vamos lá. Começando com as igrejas inclusivas. A minha opinião é bem simples. São oportunistas. São pessoas que viram dentro da comunidade LGBTQIA+, B, C, D, A, CW, uma carência dessas pessoas, porque o ser humano que ele não tem Deus, ele é carente por Deus, viu dentro da carência dessas pessoas uma oportunidade de conciliar a carência delas por Deus sem tirar elas do convívio pecaminoso, sem tirar o pecado delas, sem tirar elas desse âmbito que é o pecado do homossexualismo. O homossexualismo é um pecado. Assim como mentira, assim como o adultério, assim como qualquer outro pecado, é pecado. E isso desde antigamente. Você pode ver que a cultura dentro da igreja ela pode até mudar, mas o pecado ele vai continuar sendo. Vou dar um exemplo. Estamos aí em época de Copa do Mundo, há 50, 60 anos atrás. Algumas igrejas consideravam o futebol, consideravam a TV algo pecaminoso. E não era. E nunca foi, era apenas um dogma, uma doutrina, uma cultura daquela igreja, para você ver que hoje as coisas já mudaram. Só que a mentira era pecado lá em Adão, era pecado na época de Cristo, era pecado na época de Paulo e é pecado até hoje. Adultério em Moisés era pecado, em Cristo era pecado, em Paulo era pecado, na primeira igreja era pecado e hoje é pecado. Ou seja, o que é pecado continua sendo. E o homossexualismo, ele era pecado, ele é pecado e vai continuar sendo pecado. E o pecado é aquilo que me afasta de Deus. A igreja inclusiva, a igreja contemporânea, pelo que eu vejo, são pessoas que viram uma oportunidade e se agarraram a ela.
Porque essa mesma oportunidade é que vai trazer pessoas para o convívio, essas pessoas para o convívio vão gerar dízimo, vão gerar as ofertas, vão gerar dinheiro, porque onde tem pessoas, existe dinheiro, existe compra, existe venda, existe doações. No âmbito que existe pessoas, existe isso. Seja na igreja evangélica, na igreja católica, num centro de umbanda, numa praça comercial, numa praça de alimentação, onde tem pessoas, tem dinheiro e esse dinheiro circula. E nessas igrejas não é diferente. Pessoas vão, pessoas se ambientam e pessoas começam a girar dinheiro. Por isso que os líderes dessas igrejas, na minha opinião, são pessoas oportunistas que viram uma oportunidade e se agarraram a ela. Ao meu ver, é uma igreja que está levando pessoas a se manterem no pecado. Porque o evangelho, ele é confronto. O evangelho, ele me leva até Jesus, por isso que as boas novas é o evangelho, é as boas novas de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe eu tenho que estar do pecado. Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte, Jesus deixou bem claro que os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. E como é que eu purifico o meu coração? Quando eu começo a limpar dele o mal, o pecado. Quando eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Quando eu entendo que o pecado me afasta de Deus, e isso envolve todos eles. Pornografia, adultério, mentira e N outros, que tudo isso me afasta de Deus. E se eu quero estar conectado com Deus, se eu quero ter um coração puro em Deus, eu preciso me afastar disso. Essas igrejas não fazem. Essas igrejas é um vinde como estás e permaneça como estás. Jesus, ele te ama, e pelo fato dele te amar, ele não quer que você mude. E isso é uma mentira. Aí vem o texto de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, se não estiver enganado. Nos últimos dias, os homens levantarão para si líderes que irão dizer aquilo que eles querem ouvir. Vamos falar a verdade? Se o camarada ele é alcoólatra e ele não reconhece isso, toda vez que alguém o chama de alcoólatra, ele briga. Ele bate, ele ofende. Um viciado em drogas, todo mundo sabe que ele é viciado, mas ele não reconhece isso. Quando alguém oferece para ele uma clínica de reabilitação, a tendência dele é brigar, é ir contra. E essas pessoas fazem a mesma coisa. O homossexualismo é pecado. Não é. Você é homofóbico, você não está falando a verdade, você não é de Deus, porque quem é de Deus ama. Nós amamos as pessoas. E as pessoas elas têm que ser amada e abraçada. E Jesus nos deu esse exemplo. A mulher adúltera. A mulher adúltera estava a ponto de ser apedrejada. Jesus não apedrejou. Jesus pegou na mão dela e levantou. Cadê seus acusadores? Eu não vou te acusar. Portanto, vá e não peques mais. Ou seja, abandona o seu adultério, abandona o seu pecado, vai e recomeça a sua vida. Jesus, ele te ama, mas ele quer te tirar de uma vida do pecado, porque o pecado te afasta dele. Então, assim, a igreja contemporânea, no meu ver, não é uma igreja que leva a boa nova de Cristo, não é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja que foi levantada por oportunistas, as pessoas que viram uma oportunidade dentro de pessoas que estão carentes por Deus, e nessa carência por Deus seguem esses maus líderes. O que acontece? Você falou sobre oportunismo, e acontece muito desses líderes da igreja inclusiva justamente dizer que a brecha a qual os fizeram abrir essas igrejas é pelo fato dos homossexuais não serem tratados da forma que devia dentro da igreja, ou serem praticamente expulsos da igreja por causa, às vezes, do seu comportamento ou por causa da sua filosofia de vida. Então eles costumam dizer, os líderes das igrejas contemporâneas, os pastores, que eles estão justamente recebendo na igreja deles aqueles que a igreja tradicional expulsou. Jogou fora, ou algo parecido. É claro que isso não é uma verdade absoluta, mas eu queria saber de você o que você acha desse argumento que eles costumam usar. É bem simples. Porque Jesus é simples, né? Até uma dica de leitura, eu falei que eu gosto de ler, C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu, por favor, leia, vai ser bênção para a sua vida. Você está numa igreja. Dentro dessa igreja, uma pessoa do seu lado tira um cigarro do bolso e acende. Ela vai ser bem vista por aqueles que estão ao redor? Não. Você vai para uma célula, para uma reunião numa casa.
Você chega nessa reunião de casa, tá todo mundo crente, todo mundo falando de Jesus, aí chega uma pessoa com uma caixa de cerveja para beber junto nessa reunião. Ela vai ser bem vista? Não. Ela vai ser bem recebida? Não. Porque o ambiente não condiz com aquilo. O que algumas pessoas vão fazer? Senhor, por favor, aqui você não pode fumar. Aqui é uma igreja. Se você quiser fumar, você se afasta das pessoas que estão aqui porque a fumaça incomoda, fuma, depois volta e a gente vai pregar a palavra para você até que você se converta e largue esse vício. Assim é uma pessoa, um homem transvestido de mulher. Ele pode entrar numa igreja, ele pode sentar e assistir um culto, mas à medida que ele vai ouvindo a palavra, as pessoas que estão ali para cuidar da alma dele, vai dizer, assim, esse ambiente aqui não é para você vir transvestido de mulher. Você é bem-vindo aqui, você é bem recebido aqui, mas algumas coisas vão ter que mudar. E pelo fato de não aceitar a mudança, de não querer a mudança, que essas pessoas vêm falar, a igreja me jogou fora. Não. A igreja ela só tem uma série de conduta em que tem que ser mudado. Uma prostituta vai entrar na igreja de topless. Imagina, você está num culto de domingo. Aí chega uma mulher com seios de fora. Ah, porque eu sou prostituta e vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Qual que é o certo a se fazer? Ô filha, tá aqui uma blusa, tá aqui meu terno, toma, veste, senta, escuta, o que você precisar. Nós vamos falar com você, nós vamos pregar a palavra de Jesus. Agora, ficar aqui da maneira que você deseja, então, até porque tudo dentro da obra de Deus, tudo dentro da casa de Deus, é com ordem e decência. Na minha casa, no meu relacionamento conjugal, eu e a minha esposa, eu não falo com ela de qualquer forma e ela também não me trata de qualquer forma. As pessoas que nos visitam, que convidamos para fazer uma confraternização, um churrasco, eles têm que respeitar as regras da minha casa. Na minha casa, devido ao meu contexto familiar, do meu pai que era alcoólatra, eu não aceito bebida alcoólica na minha casa. A pessoa pode beber, nada contra ela beber. Se ela quer seguir essa vida, tudo bem. Só que se eu estou fazendo um churrasco, se eu estou fazendo um almoço, se eu estou fazendo uma confraternização, e essa pessoa traz isso, ela está me desrespeitando. Porque existem regras. Eu tenho uma visão que isso é completamente errado. Quando ela faz isso, ela me desrespeita. E assim é, igual eu falei, chega um homossexual, transvestido de mulher, e ele quer entrar na igreja e agir na igreja conforme ele age num bar, conforme ele age na rua, conforme ele age numa parada LGBT e trazendo um escândalo para aquele lugar, usando como pretexto de quem falar contra ser um homofóbico. Eu vi recentemente, não, já tem um bom tempo, quando o pastor Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos, teve um culto que ele foi pregar e no meio da mensagem, 2 lésbicas se levantaram e começaram no meio da igreja a beijar de maneira promíscua. Não é porque é um casal de lésbica, não é porque são homossexuais, é porque aquilo é contra a vontade de Deus e é contra a cultura daquele ambiente. Não é porque é um homossexual. Se é um casal hétero fazendo isso, a igreja também iria agir, falando, aqui você não pode fazer isso. Quer fazer isso, faça em outro lugar, porque isso desrespeita o ambiente que você está. Então, assim, as pessoas são jogadas fora? Não. O que acontece? Eles usam uma desculpa para poder agir conforme a sua própria concupiscência, conforme a sua própria carne, conforme a sua própria vontade, ignorando completamente a vontade de Deus. Assim como qualquer pessoa que quer se desviar da igreja. A pessoa, o jovem tá doido para ir num baile funk, tá doido para poder beber, fumar, zoar, fazer uma série de coisas, e ele vê que na igreja ele não pode fazer isso. Querendo fazer isso, ele vai usar qualquer pretexto para sair daquela igreja. O pastor, na hora de pregar, ele errou o versículo. O pastor, na hora de pregar, ele falou aquilo que eu não concordo. O irmão, ele não pegou na minha mão. Eu queria namorar aquela menina, ela não quis, ela me deu um fora. Então, por causa disso, eu vou sair da igreja. Usou como pretexto. Mas a vontade no coração da pessoa de fazer o que é errado já estava há muito tempo. Ela só viu uma pequena brecha, uma pequena oportunidade, usou aquilo como desculpa e abandonou Jesus, e abandonou o barco, colocando desculpa em situações que, na verdade, não teriam forças o suficiente para tirá-lo dali. Mas como ele já estava querendo, a vontade já estava grande, ele usou como pretexto, usou como desculpa. Assim eu vejo as igrejas contemporâneas, né, as igrejas inclusivas. Eles são jogados fora pela igreja. A gente sabe que não. Mas usa aquilo como desculpa para trazer dentro de uma mídia um vestido bonito,
As pessoas que foram jogadas fora lá, aqui você aceita. Mas o que está por trás pode vir ficar aqui, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos suprir essa carência da sua alma, mas depois você pode voltar à vida de pecado que você tem. Eu vou meio que advogar um pouquinho aqui a favor da igreja. Há 10 anos atrás, eu acho que eles até poderiam tentar usar esse argumento, mas hoje eu acho que já não vale muito, porque a igreja, de forma geral, ela ficou bem light, se a gente for dizer assim. Hoje a gente pode ver aí até é claro que não é estampado na cara, mas hoje você olha para púlpito, hoje você olha para ministério de dança, hoje você olha para a igreja, você vê que tem muitas pessoas que não necessariamente praticam a homossexualidade, mas pessoas que podem ser homossexuais buscando justamente essa libertação da homossexualidade. Então, eu acho que hoje em dia as igrejas estão bem mais light, ou melhor dizendo, para não falar que está bem light ou jogado, as igrejas estão sabendo mais lidar com pessoas, não vou dizer praticantes do homossexualismo, mas homossexuais. Agora, se a pessoa está ali querendo largar o homossexualismo ou está ali camuflando o homossexualismo, aí já vai de cada um, eu não vou poder meio que questionar isso. Passei por algo parecido. Uma pessoa me procurou, confessou os pecados, falou bem do que praticava e que escutou a palavra entrou no coração e que ela estava completamente arrependida e queria mudar. Então, nesse dia a gente orou junto, a pessoa aceitou Jesus e a gente vem trabalhando com essa pessoa o Cristo dentro dela. Vem trabalhando dentro dela para largar o pecado e viver uma vida com Jesus. E tem dado resultado. Lógico que não é da noite para o dia. Tudo tem um processo. Uma faculdade não tem um processo. Você não fica ali 4 anos até se formar. A vida também não é um processo. Tudo tem início, meio, final. Para você chegar no objetivo, você faz aquele processo para concluir. Com uma vida com Cristo também é a mesma coisa. Tem pessoas que vão largar o vício no mesmo momento, vai aceitar Jesus e daquele dia em diante não vai fazer mais. Mas tem pessoas que vão precisar ser trabalhadas e passar pelo processo. Esse rapaz, ele era praticante do homossexualismo e com o passar do tempo, você vê a luta dele contra o pecado e à medida que foi passando, ele foi vencendo. Os trejeitos femininos foram diminuindo bastante. A forma espalhafatosa de falar foi se tornando numa forma mais recaltada de falar. A voz, que era um pouquinho fina, foi engrossando, foi mudando. Então não é do dia para a noite, é o processo. E alguns anos depois, hoje, ele já tá noivo, tá pronto para casar, vai casar com uma menina de Deus e ele todos os dias busca Cristo. Ele ora, ele vai ao monte, ele tem os seus devocionais. Então é uma pessoa que eu vejo hoje que venceu o pecado. Porque quis vencer o pecado. Veio até nós, veio até um pastor, eu errei, eu pequei, e eu quero começar uma vida nova em Cristo. Nós como igreja abraçamos e começamos a trabalhar nessa pessoa. Não só o homossexual, a gente tinha umas pequenas células lá no São João Batista, alguns anos atrás, e tinham pessoas com feridas de relacionamento heterossexual, pessoas feridas. E a gente foi trabalhando essas pessoas, feridas, e hoje essas pessoas já estão em novos relacionamentos, já estão em novos ambientes, já estão vivendo uma vida melhor, porque a gente trabalhou lá atrás essas feridas no coração, tratamos os pecados que tinham que ser tratados, e a pessoa então está vivendo uma nova vida em Cristo. O homossexual, a lésbica, a pessoa que quer viver uma vida nova com Cristo, ela consegue viver uma vida nova com Cristo, porque ela decide por isso. Eu decido não pecar, eu decido não fazer isso que é errado, eu decido me aproximar de Deus. Então busca pessoas que vão fazer isso. Por outro lado, aí entra de novo a igreja contemporânea. Eles não querem trabalhar Cristo nas pessoas. Eles querem que as pessoas estejam ali, vivendo em pecado, trazendo mais pessoas vivendo em pecado, e com isso a igreja deles vai crescendo, vai aumentando, e os seus líderes vão prosperando. Essa é a verdade.
Então, assim, para a gente resumir aqui, e se você concorda com isso, você pode até falar, e se não concorda também. Então, na teoria, o homossexualismo não seria pecado desde quando essa pessoa, entendendo isso, está, por exemplo, dentro da igreja, buscando a libertação. Agora, se ela está, mesmo dentro da igreja ou fora, mas gostando de praticar, né, que é os atos sexuais, seja em termo sexual ou afinidade com a pessoa do mesmo sexo, é aí que mora o pecado. Porque às vezes eu vou até trazer algo para você, para a gente até fechar essa parte do homossexualismo. Há uma passagem na Bíblia, não me lembro onde está, onde os seguidores de Jesus fazem uma pergunta para ele sobre os eunucos, né, que eram considerados também os homossexuais da época. É claro que tem um contexto para a gente definir um eunuco, mas a gente também tem uma interpretação que seja um homossexual. E eles perguntam para Jesus se os eunucos nasceu, ou se alguém fizeram algo com eles para eles tornarem eunucos, ou se eles mesmos, independente de qualquer coisa, não, eu quero me tornar eunuco. E Jesus falou, tem eunucos que nascem, eunucos que se fazem, e eunucos que alguém fizeram eles se tornarem eunucos. Então, traduzindo aqui para o homossexual, o que você pensa sobre isso para a gente fechar? Você acha que o homossexual, ele pode nascer homossexual? Você acha que ele se torna homossexual porque em determinado momento vou passar a gostar de pessoas de outro sexo ou do mesmo sexo? Ou você acha que o homossexual, ele se tornou homossexual porque alguém o tornou, ou seja, um abuso, ou a falta, igual eles dizem, do lado paterno ou do lado materno em casa, e faz com que aquela pessoa se torne homossexual. O que você acha disso? Então, tem coisas que são nomenclaturas. Trazendo para os nossos dias atuais, para ficar bem explicado, eu considero 3 tipos de pessoas. O homossexual, que é aquele que sente atração por pessoas do mesmo sexo. O heterossexual, que é aquele que sente atração por pessoas do sexo oposto. E o assexuado, que é aquela pessoa que não sente atração nem por um, nem pelo outro. E trazendo para o ser humano, para a psique humana, o homem, ele não nasce homossexual. O homem, um bebê, ele não nasce heterossexual. À medida que aquele bebê, aquela criança vai crescendo, então vai criando-se o desejo. Igual o desejo que a gente tem por um alimento. Tem pessoas que preferem pizza, hambúrguer. Tem pessoas que preferem açaí, sorvete. É tudo questão de preferência. E quando vamos para o âmbito sexual, à medida que a pessoa vai crescendo, o próprio corpo humano a estimula a gostar do gênero oposto. E isso é ciência. A ciência vai dizer isso, que o próprio ser humano vai buscar o oposto dele. Só que à medida que vai crescendo, vai criando um desejo dentro dessa pessoa por vários motivos. Talvez um abuso sexual. Talvez um toque diferente em um certo momento, um carinho diferente que quem recebeu interpretou de forma errada, que aí vai criando os desejos sexuais. Aquela criança vai entrando na adolescência, vai entrando na puberdade, vai então tendo esses desejos. Agora, a prática. O pecado é aquilo que eu pratico. Se eu sou homossexual e eu desejo parar com essa obra, eu tento então me conectar com Deus, aí é onde vem o desejo. O meu desejo do meu coração não tem que ser mais pela prática. Se você chegou até o fim desse vídeo, aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Esse é o canal M.Gospel e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.